A partir do momento que a gente consegue entender isso como uma oportunidade, que esse problema, essa fantasia de problema que a gente está enxergando tem por dentro uma oportunidade, a gente cresce. E aí, galera que nos ouve nesse momento maravilhoso e histórico, estamos aqui para gravar o segundo episódio do Desvenda Podcast. E gostaria, antes de mais nada, agradecer a grande repercussão que teve o nosso primeiro episódio. O episódio número 1 nos gerou, além de inúmeras oportunidades de conversar com pessoas, viver momentos bacanas com pessoas, plantar sementes importantes que gerarão bons frutos no futuro com diversas pessoas legais que nos acompanham. A gente recebeu inúmeras mensagens no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, aqui no Instagram. E a gente está bastante contente com toda a repercussão que aconteceu. Inclusive, estou motivado a dizer para vocês, antes da gente começar o assunto que nos traz aqui para o segundo episódio, te inscreve no canal do YouTube e clica no sininho, para que você sempre seja avisado de tudo que vai acontecer relacionado ao Desvenda. Beleza? Qual é o assunto do episódio número 2 do nosso podcast hoje aqui? Nós resolvemos trazer histórias de derrotas que nós dois tivemos e os aprendizados que as derrotas trouxeram em um mundo que é bastante eficaz para te entristecer, em um mundo bastante negativo, né, Gabico? A gente vive em um mundo que é altamente capaz de te colocar para baixo e inúmeras derrotas geram inúmeros aprendizados. Nem todos aproveitam esses aprendizados para relembrar o poder que se tem, a força que se tem para seguir em frente, erros inéditos, bola para frente. Então talvez esse podcast possa acender uma lâmpada na cabeça de diversas pessoas que ainda não olharam a derrota com esse viés. Com certeza essa é a nossa provocação aqui hoje. Essa é a nossa intenção, de mostrar que por diversas vezes tu vai ser derrotado, sim, não há o que fazer. A derrota, ela tá no script do sucesso, não existe ninguém que tenha vencido na vida sem ter perdido algumas batalhas, não existe essa possibilidade. E como tu bem falou, né, é um mundo altamente eficaz para derrubar as pessoas. Hoje em dia é muito mais comum que as pessoas sejam negativas do que positivas, e ainda assim existe oportunidade em meio a esse caos. Ainda assim existe uma oportunidade de a gente se tornar pessoas mais capazes. Existe uma oportunidade de a gente vencer, nem que seja por uma motivação de não, eu vou mostrar para essa pessoa que disse que eu não ia conseguir, que eu consegui, que eu fiz, que eu consegui realizar meu projeto. E essas pessoas tão comuns para nos derrubar, a gente pode até chamar de ladrões de sonhos, tem gente que chama de vampiros de sonhos, eu acho um nome bastante interessante. Porque são as pessoas que sugam energias, são as pessoas que, naquela dinâmica do balão, elas não se preocupam em cuidar do seu balão, elas furam o balão do outro. São coisas que a gente vê bastante ao longo dos dias. E quando a gente consegue vencer isso, a gente se blinda, a gente vai aumentando a nossa blindagem e já não é mais qualquer sopro negativo que faz com que tu te perturbe. Certamente eu vivi histórias assim e a gente vai compartilhar algumas delas aqui. Certamente tu também viveu histórias assim, em que alguém tentou te desmotivar do teu sonho, mas a partir do momento que a gente consegue entender isso como uma oportunidade, que esse problema, essa fantasia de problema que a gente está enxergando tem por dentro uma oportunidade, a gente cresce. Sim. A gente cresce muito. Tem gente que pensa, rolou uma derrota, então isso é igual a eu sou um derrotado. E aí leva isso pro restante da sua vida, entendendo que de repente as minhas ideias não são tão boas assim, porque eu sou um derrotado mesmo. O que a gente traz aqui hoje é um outro olhar sobre o mesmo tema, que é: você sofreu uma derrota. O que você aprendeu com isso? Como é que eu sigo em frente? Nós dois temos inúmeras histórias de derrotas nas nossas trajetórias, e eu lembro de uma que ela ainda é muito latente na minha cabeça. Hoje eu consigo me divertir com isso e dar risada disso, embora na hora não tenha sido tão divertido, porém rapidamente eu me recompus e procurei aprender. E na hora nunca é. Exato. A nossa tendência é não achar essas coisas divertidas na hora em que acontecem e depois, olhando para trás, a gente, pô, mas foi legal, aquilo me gerou uma outra oportunidade, né? O exercício talvez seja a gente conseguir enxergar isso
o mais próximo do momento real, do momento presente possível, né? Sim. Desculpa te interromper, precisava fazer esse parênteses. Uma bela interrupção, um belo gancho. Sem maiores delongas, eu fui. Eu almejava uma oportunidade de emprego em uma empresa de computação, lá na cidade de Pelotas, onde eu nasci. E aí eu fui até lá com a minha pastinha, os meus documentos, os meus cursos e o meu currículo embaixo do braço, super feliz. Cheguei na frente do entrevistador, um dos gestores do lugar, e não me dei conta no primeiro momento que o rapaz olhava para minha orelha. Eu usava 2 argolas na mesma orelha nessa época, e o rapaz me entrevistando o tempo inteiro olhando para minha orelha, e eu não tomei conhecimento disso. Segui falando, ele perguntava, eu respondia, me achando super eloquente, achando que o cara estava super comprando as minhas ideias. Pô, que legal esse rapaz com tão pouca idade, já com alguma vivência interessante para trabalhar nesse lugar. Era tudo que eu estava pensando no momento, tudo que eu queria que ele pensasse. Sim. Foi insuficiente, porque eu não consegui fazer com que o rapaz prestasse atenção naquilo que de bom eu conseguia fazer por ele, e sim ficar prestando atenção à minha orelha. Só me dei conta disso quando o rapaz olhou pra mim e falou: e os seus brincos? Se tiver que tirar, você tira? Como é que tu saiu dessa? Qual foi a tua resposta? Tira. Um posicionamento ferrenho já, né? Nesse momento eu permiti que o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Eu fiquei meio que sem saída, as minhas próximas respostas não foram tão interessantes. Eu permiti que esse momento fosse tão impactante negativamente a ponto de sair de lá mais para baixo do que eu gostaria. E infelizmente nesse momento eu saí de lá entendendo que eu não ia ser contratado, realmente não fui. O bom é que rapidamente eu me recompus e entendi: na próxima vez que algum gestor me perguntar sobre algo que está no meu corpo, seja eu vestindo, seja eu usando, e eu permitir que isso se torne mais importante do que aquilo que eu consigo emanar, o que eu consigo fazer, o que eu consigo produzir, o que eu consigo movimentar, o tapa no universo que eu consigo dar, aí eu vou ficar muito furioso comigo mesmo. E eu jamais permiti que algo nesse sentido acontecesse de novo, não com tamanha força a ponto de eu não conseguir passar numa entrevista de emprego, ou de não ser percebido como um cara que pode agregar bastante na minha empresa. E foi uma história de derrota que marcou bastante, e eu tô muito curioso para te ouvir de novo falando sobre isso. Já conheço algumas das histórias que tu pode abordar aqui, e eu gostaria muito que tu compartilhasse com quem nos assiste nesse momento as tuas histórias, que são igualmente fantásticas nesse sentido. E tu sabe que antes de compartilhar a minha, né, comentando a tua ainda, essa é a blindagem aquela, né, que eu falava antes. A gente vai ficando mais casca grossa, talvez o que tenha te tirado do chão ali, uma pergunta que a pessoa te fez, eu não ensaiei essa pergunta, né? Diversas pessoas vão para entrevistas de emprego e ensaiam quase que toda a entrevista como um teatro, e quando ela encontra numa entrevista algo diferente, que não estava preparado, não havia sido preparado, perde-se o chão completamente, e isso vai nos dando uma blindagem, vai fazendo com que a gente fique mais e mais capaz, né? É muito curioso, porque hoje, se tu olhar para trás, essa história, ela é engraçadíssima. Sim, ela te diverte tanto quanto me diverte, eu tenho certeza. E eu conto ela rindo por dentro e por fora. Imagina hoje, né? Até brinquei contigo do posicionamento ferrenho lá. Imagina hoje, com a bagagem que tu tem, com a experiência que tu tem, com o posicionamento que tu desenvolveu, muito em função também de ter vivido isso, alguém te dizer uma bobagem dessa. Inclusive, hoje em dia, eu posso dizer que eu espero que alguém tente me dissuadir, me fazer pensar diferente de ser contratado, de conseguir uma oportunidade, de conseguir uma reunião por conta de algo que eu estou vestindo ou estou usando. Porque é mais uma chance que eu tenho de me renovar, de me refazer, de melhorar, de usar tudo que eu aprendi para mostrar para aquela pessoa o quão valoroso eu sou, e o quanto isso é muito mais importante do que a roupa que eu estou vestindo. Sim. Se eu estou usando brinco ou piercing. Sabe que a primeira tatuagem que eu fiz foi essa no antebraço, e parte da rebeldia do adolescente fez com que eu fizesse isso, e eu tinha comigo algo muito forte de semelhante ao que tu contou: se alguém deixar de me contratar porque eu tenho uma tatuagem, essa pessoa é alguém para quem eu não quero trabalhar.
Naquele momento eu não tinha pensado em tudo isso. Mas hoje eu entendo que foi muito por isso. Eu queria ter uma tatuagem visível para evitar esse tipo de coisa, para não ter como tirar, por exemplo. Eu também usava piercing na boca, uso o alargador até hoje, e já com essa ideia, assim. E hoje eu penso, pô, foi uma decisão acertada naquele momento, porque eu estive em algumas entrevistas de emprego ao longo da vida, e que bom que talvez alguém não tenha me contratado e talvez alguém não tenha nem me feito a pergunta. Já, tu tiraria a tatuagem por saber que não existia essa possibilidade? Eu te conheço há quase 10 anos e eu nunca vi a tua tatuagem ser um inconveniente, um problema para ti, é verdade. E sobre essas histórias de desencorajamento, né, e pessoas tentando roubar o teu sonho e te desmotivar, eu me lembro quando tu e a Rachel me convidaram para ser empresário também, que eu tinha toda uma estrutura, tinha todo um planejamento de vida dentro de uma cidade, estava fazendo a faculdade, e quando eu amadureci essa ideia, diversas pessoas buscaram me dissuadir disso, e aí eu cheguei a ouvir de algumas pessoas o seguinte: peraí, deixa eu ver se eu entendi bem, tu vai trocar a tua carreira para ir pro interior, abrir uma empresa com a tua mulher? E aí eu dizia, sim, isso mesmo. Tu é louco? Tu é doente mental? A melhor coisa que a gente pode ouvir é tu é louco. Hoje eu acho um elogio isso. Naquela época eu não achava tanto. Eu pensava, pô, algumas pessoas pelas quais inclusive eu tinha muito carinho, e tenho até hoje eu entendo o motivo que fez elas dizerem isso. Mas eu esperava uma outra abordagem, eu esperava ali palavras de incentivo, palavras de vai lá, tu vai conseguir, era algo assim, e me chateou bastante naquele momento, assim, porque óbvio, cheguei a duvidar, cheguei a repensar se, pô, peraí, uma pessoa que eu considero tanto me dizendo isso, será que de fato eu deveria estar tomando a decisão que eu estou tomando? Então tem diversos fatores que entram nessa equação, né, quando alguém vai te desencorajar. E aí eu fui e eu passei, imagina, eu viajava 300 km todos os dias de moto para conseguir iniciar esse processo de empreender, iniciar o processo de me tornar empresário, e diversas pessoas me falavam isso: cara, isso não tá certo, tu não pode fazer isso. Eu viajava de moto às 11 da noite, eu só ia para viajar 150 km para voltar para Santa Cruz do Sul de noite, e diversas pessoas ficavam, cara, tá chovendo, vai dar temporal, e tu de moto, e não tem o que fazer. Essa é a opção que eu escolhi. Voltando às loucuras, né, e olha como isso tudo é louco. As pessoas que criticavam por falta de um adjetivo, de uma palavra melhor, as tuas posturas, também vivem as suas loucuras e acreditam nelas, e gostariam que acreditassem nas suas loucuras. E são as loucuras delas que fazem eles fazerem o bem que eles fazem. Mas desconsidera-se que você vive as suas loucuras e elas também produzem algo legal para o planeta, para as pessoas, para quem te cerca. Mas a galera desconsidera isso, porque nós vivemos num mundo bastante negativo, né? Bastante... engana-se quem pensa que pessoas negativas ou empresas negativas, situações negativas acontecem em 2 ou 3 situações numa cidade, tem mais 2 pessoas na outra. Não é assim que funciona, né? Não é. O mundo tá cheio de pessoas negativas, disseminando negatividade, e algumas, infelizmente, se alimentando dessa negatividade, esperando que você também se torne negativo, ou agressivo, ou que rebata. Exato. E sabe que negar essa situação, a existência dessas pessoas, é ingenuidade, primeiro, né? Essas pessoas, elas existem, elas estão por aí, a gente precisa lidar com elas. E entrar no embate, eu não vou dizer nunca, porque eu não quero, né, botar aqui uma palavra tão forte, mas eu nunca vi, pela minha experiência, eu nunca vi até agora entrar no embate ser algo positivo. É o que alguma dessas pessoas espera, né? Exato. Que tu entre no embate, elas vencem o jogo.
Porque o jogo delas é esse, né? Descarrega, tira umas bombas, espera que tudo exploda, e aí se explodiu, tá? Uma grande oportunidade que foi vencida. E ela tem mais um motivo para ser negativa e reclamar ainda de mais coisas, porque ela falou que não ia dar certo, e aí tu fica, não vai dar certo, não vai dar, não vai dar. E aí ela sai dali, daquele ambiente onde tu tá, e ela vai falar para outra pessoa, gerar mais negatividade com outra pessoa, e diz, olha aqui, o Mike, olha que louco, ele quer fazer, olha o que ele inventou, o que ele quer fazer, que agora quer gravar um podcast. E isso vai alimentando cada vez mais a pessoa, então eu acho que o embate ele nunca agora me traí, usei nunca aqui, né? Porque eu realmente acredito, é a minha crença. O embate ele não é a melhor ideia. E como é que a gente faz então? Essas pessoas negativas elas estão ao nosso redor. Como é que a gente faz para conseguir trabalhar tanto com pessoas que já estão um pouco mais positivas que elas, quanto com essas pessoas que ainda de repente seria legal que aprendesse alguma positividade, botasse em prática? Eu acredito que existam diversas possibilidades para se fazer isso. Algumas eu tenho em minhas práticas mais acentuadas. E dentre elas é o seguinte, trazer essa pessoa um pouquinho mais para cá. Trazer ela, não é dizer para ela que ela está completamente errada e que eu estou completamente certo. É abraçar um pouco da visão dela e trazê-la um pouquinho mais para a minha. Fazer com que ela enxergue um pouquinho mais da maneira como eu enxergo. Dar uma absorvida no soco que tu toma. Exato. E não revidar numa outra pancada. Não levar pro pessoal, né? Exato. O que eu gosto de fazer, por exemplo, se você diz assim, não vai dar certo. Te apresento um projeto aqui e tu me diz, não vai dar certo. Interessante tua visão, Mike. Me diz o que tu está enxergando aqui que possam ser pontos fracos. O que é que eu preciso melhorar? E tu vai precisar expor. Só não vai dar certo por não vai dar certo. Nenhuma pessoa vai conseguir sustentar essa argumentação. Me mostra, aponta aqui. Interessante, teu ponto A, bem pensado. Eu não tinha pensado nisso. O que a gente pode fazer para o ponto A se tornar, em vez de um ponto forte, em vez de um ponto fraco, um ponto forte? Como é que eu pego isso aqui, que poderia ser uma ruína do meu projeto, e como é que e que bom que tu teve essa visão, como é que tu pode me ajudar a tornar isso aqui algo bacana dentro desse projeto? E aí a pessoa, ela tende a vir mais na tua visão. E aí ninguém vai querer ser a pessoa que não quer demonstrar que tem coisas boas a contribuir. É uma grande sacada essa, porque isso é muito diferente de dizer... A pessoa disse, não vai dar certo esse projeto. E aí automaticamente você vem com, não, vai dar super certo sim. É muito diferente. É um convite a pessoa a expor aquilo que de bom ela consegue fazer pelo mundo também. Exato. Se ela está enxergando algo negativo, me mostra. Para que eu possa, de uma certa maneira, tornar esse ponto que ela enxergou algo positivo. Essa é a ideia. Show. Ela vai contribuir, ela vai se sentir parte do projeto, sabe? Então isso também é uma outra questão. Se eu digo para a pessoa vai dar certo porque eu disse que vai e ponto, existe quase que uma tendência de ela torcer para o negativo, porque o projeto é meu, a ideia é minha, e ela e depois talvez ela até faça aquela pessoa que diga assim, eu avisei. Quando eu incluo ela no meu projeto e faço ela abrir esses pontos e tornar esses pontos, alguns pontos de melhoria, o projeto não é mais meu, o projeto é nosso. E ela não quer que o projeto dela dê errado. Ninguém quer isso. Então a gente consegue construir com mais pessoas, e essa é uma grande ideia de envolver outras pessoas na elaboração de projetos, na execução de alguns projetos. Não tem como eu envolver uma equipe gigantesca, às vezes na estratégia, mas sim na execução. Então, por exemplo, para quem lida com time de vendas, em alguns momentos a gente precisa pensar o macro da estratégia e permitir que o micro seja construído pela equipe, por quem vai estar lá na ponta vendendo. Em outros momentos, isso não é possível, porque existe já uma estratégia macro e micro, mas então dá a visão para a tua equipe. Faz com que aquela pessoa que talvez fosse negativa venha para o teu lado e jogue contigo e não contra ti. Alimenta a crença nessa pessoa que ela também tem ideias positivas, legais, construtivas, e ela vai sempre acreditar que isso é um caminho mais legal porque agrega mais, constrói mais, gera mais valor. Exato. Interessantíssimo. Como é que a gente amarra isso tudo? Então, não trate
as derrotas na sua vida, na sua empresa, com a sua família, nos seus negócios, nos seus estudos, como eu sou um derrotado. Não internalize essas questões das derrotas dessa maneira. Entenda que foi um fato isolado. Aprendo com esse fato, entendo os erros que cometi, não cometerei esses erros, afinal já aprendi com eles. Errarei erros inéditos ao longo da minha trajetória, porque somos seres humanos, seguiremos errando, porém errando erros inéditos e cada vez mais experientes a partir dos aprendizados com as derrotas. Se a vida e as vendas ainda são um enigma para você, Desvenda!